Sejam bem-vindos. Este é o Menor Minoria Podcast. Quem fala é Gaut D'Ancônia. Saiba que você está na mídia que fala de quem mais importa, você, o indivíduo. E mais um capítulo, mais um episódio com meu amigo Fraga. Tudo certo, Fraga? Tudo certo, Gaut. Vamos lá para uma entrevista? Isso, mais um grande convidado aí. Vamos lá. Então, hoje o convidado, ele é um conhecido da minha esposa, da paróquia que ela frequenta, e ela comentou do trabalho dele na internet. Enfim, ele nesse período agora que a gente está vivendo de pandemia, tem feito vídeos muito bons, fantásticos, sobre a tratativa que a mídia dá sobre a realidade, mas isso não está preso só a esse período que estamos vivendo. Então, seja bem-vindo, Herbert Passos. Boa noite, Fraga, boa noite, D'Ancônia. Prazer estar aqui com vocês. Estamos aí para bater um papo mais libertário hoje. Ah, legal. Se apresenta aí para a gente, por favor, Herbert. Cara, meu nome é Herbert Passos Neto. De formação, eu sou jornalista, mas eu nunca atuei assim em redação, né? Desde a faculdade eu já vi que isso aí não era para mim. E eu acabei seguindo mais ou menos o que eu já fazia desde garoto, que era trabalhar em assessoria política, né? Eu trabalho com política desde criança, por conta do meu pai. Tive uma experiência bem longa dentro do movimento sindical, então participei de praticamente todas as campanhas políticas desde 1986 até hoje, né? Desde criança, trabalhando com campanha política, acompanhando os bastidores da política. Eu acabei seguindo por esse caminho, acabei me tornando mesmo assessor político, mas nos últimos anos eu vim saindo dessa área, né? Eu acabei pegando a minha experiência de assessorar políticos, militantes, lideranças partidárias, eu fui levando isso para o lado da filosofia clínica, né, que é uma área muito mais da terapia do que da filosofia, né? Então é uma forma de você utilizar processos filosóficos para auxiliar pessoas. Então isso acabou sendo uma espécie de extensão e aprimoramento do meu trabalho de assessoria. Então, se eu já assessorava lideranças políticas, lideranças sociais, agora eu acabei migrando isso para assessorar diretamente pessoas e grupos também. Na verdade, pessoas, grupos e empresas, né? Só que quando veio esse negócio de pandemia, tudo fechou. Tudo brecou, então esse mercado também deu a parte que a gente trabalha com empresas e grupos, ela se reduziu bastante, em compensação aumentou o de pessoas, né? As pessoas foram ficando com síndrome do pânico, uma série de problemas de relacionamento, né? Muitas pessoas que não estavam nem acostumadas a conviver com a família em casa passaram a conviver e começaram a ter uma série de conflitos, então a gente começou a atender mais pessoas nos últimos tempos, e o método que eu utilizo filosofia clínica. Então, eu acabei saindo de um tipo de assessoria e acabei indo para um outro tipo de assessoria mais voltada agora para um indivíduo, uma coisa mais individual mesmo. Até combina com o podcast. Eu ia citar isso, tudo a ver com a nossa premissa de que o que vale no final das contas é cada indivíduo. A partir daí deriva tudo. Mas legal, Herbert, obrigado aí por de novo, muito obrigado por estar partilhando conosco esse tempo. E Vamos lá, Herbert. Atualmente, temos liberdade de imprensa ou imprensa censora? Olha, a gente tem, na verdade, uma imprensa censora, só que não é de hoje, né? A gente tem isso hoje, atualmente a gente não tem uma grande liberdade de imprensa, tem imprensa censora, mas isso não começou hoje, né? De certa forma, a liberdade que o jornalista tem na imprensa, ela sempre está limitada pelos poderes de quem domina o veículo em si, né? Você nunca pode ir contra os interesses do dono do jornal, digamos assim. Então, você tem liberdade? Tem. Até onde? Até a página 2, até você incomodar os interesses do dono do jornal. Aí o cara te breca, né? Isso sempre foi assim, desde que surgiu a imprensa, né? Quando você tem ali a máquina de imprensa funcionando e você consegue propagar informação, você já tem um choque de poder, porque você tem um aumento de poder daqueles que têm imprensa na mão. Né? Então, aqueles que detinham informação e queriam brecar informação já falaram: opa, essa nova tecnologia aí vai mudar a relação de forças, né? Porque vai poder propagar a informação onde a informação não chegava. Então, muda o controle de informação
Então, essa tensão existe desde que existe imprensa. Agora, quando a gente vem para os dias de hoje e traz isso para o Brasil, quem personificou isso muito bem aqui foi um cara chamado Assis Chateaubriand. Acho que a gente, nos últimos tempos, aí fala-se muito de Globo, né? Falava-se muito no nome do Roberto Marinho. Bom, para mim, o Assis Chateaubriand, na época dele, era um cara muito, muito mais poderoso do que o Roberto Marinho, na proporção, guardadas as proporções. A importância de Assis Chateaubriand para o Brasil, para mim, é maior do que foi a importância do Roberto Marinho. E o Chateaubriand, ele tinha uma frase célebre, né? Ele falava assim, você quer ter opinião? Compre um jornal. Então ele achacava as pessoas na maior cara de pau, né? Ele tinha altas brigas com famílias ricas de São Paulo, então ele fazia artigos esculachando os caras e depois ia bater na porta dos caras pedindo dinheiro para projeto. Ou seja, era um achaque, era uma chantagem descarada. E esse cara, ele tem uma história muito, muito forte, era analfabeto até garotinho, aprendeu a ler sozinho, começou a trabalhar no jornal por conta própria. Num dia que o jornalista faltou e ele escreveu um artigo e foi publicado e foi um sucesso. E ele aprendeu a achacar as pessoas com os artigos dele, ele se tornou dono dos diários associados, eram quase 30 jornais. É o cara que trouxe nada mais, nada menos que a TV no Brasil. Uma figura altamente controversa. Mas, enfim, o cara criou o primeiro grande império de comunicação no Brasil e ele já colocava esse limite na cara dos jornalistas todos. No meu jornal é a minha opinião. Você quer ter a tua opinião? Compre um jornal. Faça como eu fiz, se vira aí, compre o teu jornal. E é assim que funciona até hoje. E os jornalistas, em geral, eles sempre souberam lidar com isso. Então, aquele pessoal mais comunista, quando começou a ocupar as redações ali dos anos 60 para 70, o pessoal comunista era mais bem preparado tecnicamente, digamos assim. Então, a gente sai de uma geração de jornalistas que eram escritores, escreviam para jornal para ganhar um dinheirinho, e depois, quando a gente vem para a segunda metade do século XX, a gente tem essa troca, né? Então, começa ali os jornalistas mais técnicos, que era do Partido Comunista, e eles sabiam trabalhar dentro dessa tensão. Então, eles podiam falar mal de empresário, do empresário capitalista? Podiam falar mal. Até quando? Até o empresário patrocinar um projeto do jornal. Aí o dono do jornal mandava ele calar a boca. Então, esse limite existe e ele se estende até hoje. Então, não é uma coisa nova. E então, os mecanismos de censura vão variando. Hoje, você tem censura em tudo que é lugar. E o próprio jornalista hoje já vem com a censura meio que do gene que ele recebe na faculdade. O cara, quando vai para a faculdade, ele já fica totalmente castrado, então nem precisa ninguém mandar muito nele, né? Ele já segue ali uma lógica bem perniciosa, onde ele tem noções do que é verdade, noções do que é autoridade, do que se deve ou não fazer, totalmente contaminadas. Então o cara já tem uma autocensura a partir da própria castração intelectual que o sujeito recebe no sistema educacional. Então tem censura de todos os lados, ainda que, em grande medida, censuras sutis, né? E algumas, claro, mais agressivas, como a gente já começa a ver pelas redes sociais. Aí vem a agência de checagem de fato, que é, na verdade, uma forma de tentar manter o monopólio da mentira, digamos assim, na mão dos grandes veículos. Então, a liberdade é extremamente limitada e a gente acaba tendo que saber lidar com isso. O Herbert, mas agora parece que deu uma mexida nisso tudo nos 15, 20 anos para cá, né? Com o surgimento da internet, no nível que chegou, essa informação descentralizada, então o cara que consome a informação também produz e pode distribuir de uma forma avassaladora, né? Isso talvez tenha mexido um pouco mais e levou essa mídia para digamos assim, para um extremismo. Você concorda com essa percepção? Sim, com certeza a internet mudou bastante as coisas, mudou a relação de poder, né? Assim como a imprensa, quando surgiu lá atrás, ela acabou dando uma democratizada no acesso à informação. A internet fez como é que é? A versão 2.0 ou, sei lá, 10.0, né? Porque já foram várias tecnologias surgindo aí ao longo desses últimos séculos. Então a gente teve depois rádio, né? Depois teve TV e depois a internet. Então a internet, ela dá, assim, nos últimos 10, 15 anos aí uma evolução muito grande, mas a gente vê que na medida em que isso mudou para um lado que aqueles que detêm o poder não gostaram, eles passaram a censurar a internet também, né?
Eu acho incrível, assim, a senhora que trabalha aqui em casa já é uma idosa, e essa semana eu vi ela assistindo o YouTube. Eu falei, puxa, que legal, né? Como popularizou essa tecnologia. Isso é fantástico. Eu acho que tem tudo para as pessoas agora se informarem não só por uma mídia direcionada de cima para baixo, como todo mundo ter informação realmente descentralizada. Eu acho fantástico isso, né? Então, isso funciona, mas também tem seus limites. Você vê, outro dia eu peguei um vídeo da Fox News falando sobre efeitos colaterais de vacina. E aí, às vezes, eu faço uma gambiarra para poder mandar um vídeo pelo WhatsApp, né? O WhatsApp tem um limite de tamanho ali, o peso do vídeo. Qual a minha gambiarra? Eu uso o YouTube como conversor. Então, eu peguei um vídeo de 10 minutos, jogo no YouTube, depois eu entro pelo Firefox e faço o download. Quando eu faço o download, o arquivo já vem levinho e dá para eu mandar pelo YouTube. Quer dizer, dá para mandar pelo WhatsApp. E aí, rapidamente, eu deleto. Cara, eu coloquei o vídeo da Fox, fui fazer minhas paradas e esqueci ali. Algumas horas depois, eu recebi pela primeira vez na vida uma notificação do YouTube. Minha conta foi notificada. Você recebeu uma notificação que você está postando desinformação sobre vacina. Só que aí, agora você vai ver o que está publicado hoje na Folha, no Estado, era a mesma coisa que o cara da Fox estava falando há 20 dias atrás. É a mesma coisa, só que agora pode, não sei por qual motivo, mas agora pode falar dessa coisa. Eu nem vou falar aqui no podcast, para não sei se vão derrubar, mas era efeito colateral de vacina, e os caras me deram uma notificação no meu canal. Ou seja, tomei minha primeira advertência, excluíram o vídeo, né? Eles excluem primeiro e te avisam depois, ou seja, você não pode falar do assunto. Sim. Você tá bloqueado. E agora já hoje pode. Existe o Rumble, existe o BitChute, existe uma porção de outros canais que, na medida que eles vão apertando esse cerco, esses outros vão crescendo. Vão, é verdade, mas até que eles se popularizem, né, eles vão ficando ainda restritos, né, não dá para comparar, assim, o alcance, sem dúvida. O nível que alcançou já o YouTube, o Facebook, o Twitter, eles são gigantes, né, os outros são meios que acabam servindo para a gente conversar em nichos mais específicos e restritos, quando a gente, o que tem um efeito de opinião pública diferente. Por quê? Porque ele vai correr ali mais por debaixo dos panos. Então é difícil brecar a informação. Brecar não vai. Mas eles conseguem reduzir o alcance o suficiente para influenciar na percepção que os indivíduos têm da realidade, né? Eu vou até pegar um gancho, viu, Fraga, só para aproveitar isso que ele comentou. Qual que é a capacidade da mídia, né, em influenciar de fato a percepção do indivíduo, da realidade que os indivíduos têm, né? Isso causa uma certa histeria nas pessoas, uma certa dissonância cognitiva. Qual a capacidade dele? Você acha que isso é muito grande, ou já foi maior, ou ainda é muito poderosa? Cara, é difícil a gente ter uma escala, uma métrica, né, para avaliar isso aí, mas dá para a gente entender que esse poder de alterar a percepção da realidade, ele é preponderante, né? Ele acaba, no mínimo, sendo determinante em grande medida. Pelo menos quando a gente vai analisar fenômenos de massa. Né? Porque veja bem, a mídia consegue controlar a maior parte das ideias que circulam, e essas ideias são as ideias que geram o quê? A experiência comum que a gente tem para a vida em sociedade. Então, existe um nível de experiência que faz o cara lá do Amazonas e o cara que está lá no Rio Grande do Sul, eu que estou no estado de São Paulo, a gente tem um senso de unidade, que nós pertencemos ao mesmo país, à mesma nação. É uma experiência comum. Quem dá essa experiência comum, no fim das contas, é a mídia de massa. Então, por mais que a gente possa ter meios hoje de comunicação mais restritos, a mídia de massa ela vai ter essa preponderância na formação de um imaginário comum. Porque quando a gente fala em mídia, a gente não está falando só dos jornais, dos telejornais, dos veículos de informação, ou hoje eu digo desinformação, né? Quando a gente fala de mídia, a gente está falando também dos meios que transmitem tudo que está sendo produzido por duas classes que a gente tem que ter atenção, que são os intelectuais e são os artistas, né? Os intelectuais que estão aí nas universidades. Sendo assim mais específico, a mídia ela vai transmitir as ideias que são comuns a todos, né? E essas ideias são formadas pelo quê? Qual é o material dessas ideias? São os símbolos, são a linguagem.
Então, se esses símbolos já foram mal feitos, se eles já foram propositalmente ou não, se eles já foram adulterados, eles podem, de repente, não representar a realidade. E aí que o negócio complica, porque na medida em que as pessoas passam a usar símbolos e articular esses símbolos para poder raciocinar, e esses símbolos não representam bem a realidade, isso vai distorcer tudo. Quer ver? Eu quero dar 2 exemplos para facilitar, para não ficar uma coisa muito teórica. Pega a palavra homofobia. Cara, até pouco tempo a gente sabia o que era fobia, né? Fobia, um medo exagerado, um pavor. Só que os caras pegam a fobia e juntam na palavra homo. Opa, peraí. Até pode ter um maluco ou outro que pode ter um pavor exagerado de gay, de homossexual o suficiente para querer bater e matar. Existem esses loucos, mas, porra, é minoria isso, né? Agora, hoje você discorda do que um sujeito homossexual está falando. Ah, pronto, é homofobia. Eu falo, mas meu Deus do céu, os caras perverteram completamente o significado da palavra, né? Pega também a palavra negacionismo. Cara, até outro dia, a ciência que eu conheço, pelo menos, ela é feita com base em dúvidas, ela é feita com base em confrontação de hipóteses. Bom, como é que a ciência evolui? A ciência evolui é que você faz uma tese e eu vou lá e tento destruir tua tese. E você não pode ficar magoadinho se eu tentar destruir, você tem que ficar contente, porque se eu destruir tua tese, você fala, pô, minha tese tinha problemas, o Herbert foi lá e destruiu, show de bola, a gente vamos prosseguir. Ou não, ou a tua tese resistiu. Aí eu vou falar, caramba, tentamos de tudo destruir a tese sobreviveu. Opa, temos aqui uma verdade científica neste nível, neste ambiente de experimentação, e ela vai nos servir de referência durante algum tempo até que alguém a destrua. Hoje não, hoje o simples ato de desconfiar da ciência, desconfiar se a vacina vai ser boa ou não, desconfiar de qualquer coisa. Ah, não, é negacionismo. Cara, e o que significa em si a palavra negacionismo? Nada, ela não representa uma realidade. Então, quando as pessoas passam a pensar com a palavra negacionismo, quando elas pegam a palavra como símbolo e usam isso para montar uma frase, cara, essa frase já está completamente fora da realidade. E a pessoa passa a pensar a partir disso, passa a pensar com esses símbolos, ou seja, isso tira totalmente a pessoa da realidade. Quer ver um outro exemplo, trazendo mais para a parte mais concreta? Vamos lá, e que vai ao encontro aí desses princípios de não agressão, que são tão valorizados aí pelo pessoal libertário. Um sujeito vai lá e rouba o telefone de uma mulher na rua. É uma agressão, certo? Não é uma agressão? Certo. Sim, sim. Alguém pode dizer que não foi uma agressão? Não. Não dá. Mesmo que você não entendesse nada, mesmo se fosse uma criança que não soubesse nem falar, e você visse um sujeito botando uma arma na cabeça de uma pessoa na rua, né, e tomando um bem dessa pessoa, cara, isso é uma agressão e qualquer um entende isso, independentemente de ser capaz de expressar isso em palavras. Você não precisa ser capaz de expressar, você não precisa nem saber falar. Você viu, né, uma criança pequenininha que vê um pai batendo numa mãe ou coisa parecida, ela está vendo agressão. A realidade concreta exibe o que ela é. Aí a gente vai precisar transformar isso em símbolos para poder expressar. O que vai acontecer? Dependendo da forma com que os engenheiros sociais desenvolvam isso na academia, e por isso é importante entender os tais dos intelectuais, eles vão ressignificar isso através da linguagem. O que é ressignificar? É colocar símbolos que não traduzem verdadeiramente a realidade e vão dizer que o bandido é a vítima. Então, porra, o cara foi lá, rouba, bate, agride, e ele é vítima agora. Né? Então, onde é que isso é produzido? Isso é produzido na academia. E isso é produzido na academia com ar de ciência. Então, isso já sai para a sociedade com aquela chancela de credibilidade, de confiabilidade. Ah, não, isso aqui pesquisas científicas dizem. Então, onde é que a gente vê esses absurdos? A gente não vê esse tipo de absurdo, não é discutido num bar, onde o pessoal está ali tomando aquela cerveja e comendo churrasquinho de gato. Jamais. Isso é discutido na academia, é discutido entre os doutores, é discutido entre os especialistas de segurança. Né? Então, uma agressão efetiva é ressignificada, entre aspas, né? Mas é que o bandido é vítima da sociedade. Né? Então, o sujeito comum, ele não se deixa levar por isso, porque ele fala, pô, peraí, né? Assim, ninguém tem mais raiva de bandido do que pobre, porque o pobre mora no mesmo lugar. Quando o bandido é pobre, porque tem bandido rico também, mas quando o bandido, esse assalto comum, esse assaltantezinho comum, ele mora no mesmo lugar que o cidadão pobre e trabalhador mora. Só que enquanto o pobre acorda às 6 da manhã, pega 2 busão para trabalhar e ganhar miséria,
o vagabundo acorda meio-dia e vai roubar. Então ninguém detesta mais bandido do que pobre. Mas não, os caras vão lá, pessoal mais bacaninha da academia, doutorado, pós-doutorado, e começa a criar símbolos que não descrevem efetivamente a realidade. Então vai havendo um descolamento entre essa camada que faz essa engenharia social a partir da linguagem e o povão. Só que no meio disso tem quem? Tem os artistas. Então os artistas são a classe que ecoa essas baboseiras, apelando para a parte sentimental. E isso vai, então, influenciando mesmo aquele cidadão mais humilde que está lá no bar tomando a cervejinha, tomando aquela pinga com mel no fim de semana, o tiozão do churrasco, que ele não é afetado pela ideia de que bandido é vítima da sociedade, ele vai ser afetado em outra medida por outras ideias. Então ele pode, de repente, achar que essa de bandido é vítima da sociedade não cola, mas achar que, sei lá, uma mulher quer matar o filho no ventre, ele pode achar que isso não é uma agressão. Entendeu? Então, todo mundo acaba sendo atingido em alguma medida. Você não vai ser atingido pelas coisas mais toscas e cretinas, como dizer que um bandido é uma vítima, mas, pelo menos a minha opinião, pode ser que alguém discorde. Não, mas, tá perfeito. Perfeito. Mas esse sujeito vai concordar com outros tipos de agressão que, para mim, são até piores do que um assalto, né? E ele vai achar que, de repente, é normal. Então, todo mundo acaba sendo afetado por essa formação de imaginário e de senso comum que se dá através dos meios de comunicação de massa. Tem um vídeo no seu canal, você fala leis são palavras em papel. Acho que tem muito a ver com isso que você está comentando, né? E o Brasil tem um sistema de justiça jurispositivista, né? Então o cara vai lá, ele escreve num pedaço de papel, chama aquilo de lei, ele, um grupo de iluminados, e a partir daí você começa a dizer o que é certo, o que é ético e o que não é, baseado na opinião desses caras do que eles acham que a gente deve fazer. Eu queria que você explicasse para o pessoal, baseado, não sei se você lembra desse vídeo que você postou, qual que é o motivo que faz uma lei ser obedecida? Então, eu não lembro exatamente do vídeo, mas o conceito é o seguinte: o que eu tento explicar, hoje eu falo para um público mais de direita, um público que se entende como conservador, muitas vezes bolsonarista, e um público que passou a se interessar por política nos últimos anos, principalmente de 2013 para cá. E o que eu tenho que explicar é o seguinte, que a lei, ela é o reflexo de um poder e não a origem de um poder. Isso é uma coisa que as pessoas têm, às vezes, muita dificuldade para entender. Quando uma lei é criada, ela reflete um poder existente, já previamente existente. Então, por exemplo, pegue uma comunidade, hoje favela chama comunidade, né? Pegue aí uma comunidade, existe um poder ali. O Estado não chega ali, opa, não tem problema, vácuo de poder não tem outro poder ali, né? E esse poder é obedecido. No caso ali, é obedecido porque eles têm uma força, né? Eles têm um próprio sistema de justiça, eles têm os tribunais do crime. Então, existe uma lei que se impõe pela força. Só que nem toda lei vai se impor pela força, ela pode pela força física, né? Pela força da punição, ela pode se impor simplesmente pela força intelectual de uma ideia. Então, ideias que os filósofos plantaram há séculos atrás, muitas vezes estão guiando as nossas percepções. O próprio positivismo jurídico, você vai vir daí do positivismo do Auguste Comte. Então, ele cria ali aquelas ideias totalmente desconectas da realidade, né? E as pessoas abraçam isso hoje, elas acham que mudando uma lei as coisas vão mudar. Óbvio que uma vez que você cria uma lei, essa lei se torna um instrumento institucionalizado daquele poder que a fomentou. E muitas vezes, no Brasil, como é um país que é dominado praticamente por advogados, tem 1,5 milhão de advogados, imagina, 210 milhões de pessoas tem praticamente 1,5 milhão de advogados, cara, é muito louco, isso é uma proporção enorme. Então aqui as coisas são muito discutidas em cima de lei, e os caras se orgulham de fazer lei. Você elege o político lá, daqui a pouco o cara tá se orgulhando de fazer uma porrada de lei. Fala, cara, não, para de fazer lei, reduza, tem muita lei já. E aí surgem as leis que não pegam. Por que a lei não pega? Porque ela não tem um lastro. Então o que faz a lei ser obedecida é um lastro. E esse lastro pode se apresentar e pode ter uma forma social diferente em cada situação. Você pode ter um lastro bélico daquela facção ou daquela, ou melhor, corporação criminosa que domina um morro, que domina uma comunidade. Ou o próprio Estado também, né? Que também é uma corporação criminosa, muitas vezes. Dá para ser visto dessa maneira. Eu não tenho a tendência de ver o Estado como a corporação em si, mas sim como um instrumento na mão de corporações.
O Estado sempre vai ser um instrumento na mão de quem tem mais poder. Então, eu vejo hoje, por exemplo, muitas discussões sobre precisamos mudar a Constituição. E eu falo, cara, precisamos, mas antes da gente mudar a Constituição, a gente precisa ter um poder popular constituído, organizado. Senão você não cria o lastro para fazer a alteração. Aí, no final das contas, se você abre lá o código-fonte, digamos assim, da Constituição para ela ser alterada agora, ela vai refletir, no fim das contas, os grupos que têm mais poder organizado. Então, hoje em dia, o pessoal se fia muito em lei e em poder popular. E eu falo sempre, olha, o poder popular ele só vai funcionar se ele tiver alguma organização. Se ele for um poder difuso, desorganizado, ele não tem como se articular para poder influenciar as decisões. Ele pode até conseguir criar uma lei útil, mas no final das contas, os políticos sempre, ou a lei não pega, o Brasil é o país que talvez tenha mais lei que não pega, ou ele vai ter aquela perversão feita pelos políticos. Não fizeram lá aquelas 10 medidas contra a corrupção. Não sei se vocês lembram disso. Aí o pessoal, nossa, isso é uma maravilha. Sim. Cara, eu falei para os caras, isso não vai dar certo. Os caras, você é pessimista demais. Eu falei, não é pessimista. Você acha que a Câmara vai passar um pacote de medidas que vai facilitar colocá-los na cadeia? Óbvio que não vai. Eles vão falar que eles não vão discutir agora, porque agora a medida, naquela época, né, tinha um apoio popular muito grande. Então, os caras ficam ali, bunda na parede, né? Não sei de nada, contra a corrupção. E aí, beleza, a hora que a lei entrou, começou a rodar, ela foi completamente desconfigurada. Não que eu achasse que a lei estava uma maravilha, não é nem isso, mas partindo da percepção popular que a lei ia salvar o Brasil, eu falei, meu irmão, a hora que a lei passar por ali, os caras vão fazer do gosto deles. Por quê? Porque eles não têm uma representatividade efetiva junto à população. Então, o que vai fazer a lei ser obedecida é isso, é o lastro. Esse lastro pode ter várias formas. Pode ter uma forma popular, de poder popular, pode ter uma forma de fisiologismo partidário, político, jurídico, pode ter uma forma intelectual, ideias que já estão rodando há séculos e aí a gente precisa fazer um exame da história das ideias, ou pode ser diretamente a força, né, a força, a violência, como a gente vê na rua, né? Então, o que vai ser obedecido por meio de algum poder, e esse poder às vezes pode estar institucionalizado via uma lei, seja uma lei formal do Brasil ou uma lei tácita, né? Você vai na favela, não tem lei formal, mas as leis tácitas todo mundo conhece e obedecem mais do que as leis formais. Então, e até ainda no campo da lei, né? A gente está no momento que, por exemplo, o artigo 5º, que tem uma cláusula pétrea e tal, está sendo rasgado pela Corte Superior do país. Então, enfim, virou várzea, né? Cara, virou, mas por quê? Porque se você pegar uma instância como o STF, o pessoal fala, o STF é o problema. Eu falo, cara, você tem que tentar entender qual é o poder que sustenta o STF. Os caras não estão fazendo o que estão fazendo à toa. Não estão ali de bobeira. Existe algo que sustenta. E aí, claro, para a gente investigar esse algo, o papo vai longe, mas basicamente existem forças internacionais muito poderosas que influenciam toda a dinâmica que a gente tem política, porque o Brasil não está isolado do mundo, o Brasil vende comida para mais de 1 bilhão de pessoas no mundo. Sim. A curva de alimentação está crescendo, principalmente na Ásia. Uma maneira da gente entender a política é sair das discussões políticas e tentar entender o que há de material concreto. E duas coisas que são concretas, que a gente sempre pode tomar como base para poder medir movimentações políticas, para fazer análise, é energia. Tanto a energia que alimenta o ser humano, que é a comida, como a energia que movimenta o restante da sociedade, né? Agora, aquilo que alimenta o ser humano, basicamente os grãos e depois a pecuária, ou seja, a agropecuária, isso está por trás de várias dinâmicas que vão se refletir lá na frente em política. Então, quando você observa que na Ásia a curva de alimentação está aumentando, porque na medida em que eles foram se abrindo para se tornarem um pouquinho mais capitalistas, ainda que um controle comunista é um controle socialista de governo, mas com um capitalismo controlado pelo governo ali funcionando, ou seja, foram se industrializando, aproveitando toda aquela mão de obra barata que eles tinham, eles foram prosperando. Então eles estão prosperando, estão comendo mais. Tá, só que eles vão comer mais da onde? Se eles estão usando todos os recursos naturais para poder
fazer a manufatura, para poder vender o produto industrializado. Eles vão importar comida. Então, o Brasil é um país que exporta comida. Você acha que esses caras não têm interesse que a gente tenha indústria e venha avançar? Não, eles querem que o Brasil continue sendo um campo e eles querem ter poder sobre a nossa cadeia de produção de grãos. Para quê? Para que eles não fiquem com insegurança alimentar. Então tem toda uma tensão em torno disso, e isso vai desaguar rodadas depois na forma política, na forma de controle político, que tem a ver com a soberania dos países. E aí você vai ver, por exemplo, STF, governadores, agindo de acordo com o quê? Com institutos internacionais. Qual foi a discussão toda na pandemia hoje? Não, mas a OMS disse. Eu falei, pô, eu não votei na OMS, eu não quero saber de OMS. A OMS não está aqui, eu não votei nesses caras, eu não escolhi, eu não quero saber desses caras. Ou baseado no Imperial College, né? Ou essas coisas ou o Instituto Bill Gates, como você disse. Isso é um exemplo da força das ideias, de como que o imaginário da população já vem sendo formado pela mídia de massa. Então as pessoas acreditam de fato, nos últimos séculos, a ciência foi se tornando, digamos assim, o gabarito da confiabilidade em matéria de opiniões humanas, né? Se a ciência diz que sim, então ninguém discute mais. E as pessoas nem sabem que a ciência é de verdade. Então, quando sai que é o Imperial College, que é não sei quem, ou esse monte de figuras que tem por aí hoje, que são os divulgadores científicos, uma coisa absolutamente ridícula. Que você é? Eu sou um divulgador científico. Fala, cara, mas qual é a porra de ciência que você faz? Ah, não, eu sou um divulgador. Meu Deus do céu, isso é a miséria do próprio jornalismo. Os jornalistas estão tão imbecilizados que eles não conseguem entender a ciência para fazer uma divulgação adequada, então surge uma brecha que vai ser ocupada por pessoas que só estudam ciência e não produzem quase nada, e essas pessoas se tornam os divulgadores científicos. É uma coisa bizarra. E aí, quando eles falam, eles têm ar de autoridade. Não, porque eu estou falando da ciência, isso aqui não é crença, isso aqui não é religião, isso aqui é ciência. As pessoas nem sequer conseguem refletir a respeito do que é ciência. Então isso ganha confiabilidade, e aí as pessoas vão abraçando essa autoridade. Você cria um triângulo de autoridade, onde lá em cima, quem está embaixo obedece quem está em cima. Então o povão fala, se o prefeito falou, o negócio, ele não deve estar falando de bobeira. Aí o prefeito vai lá, segue o governador e também vai pensar, não, o governador não está falando de bobeira. O governador vai seguir o presidente aqui no nosso caso, não, ele vai seguir a OMS, e aí todo mundo fala, o OMS não deve estar de bobeira. Então ninguém sabe de nada e segue só por uma mera questão de autoridade cega. Então, o imaginário da população está preparado para isso. O imaginário da população já está castrado para fazer uma verdadeira busca pela verdade. Então, tem campo para ser explorado por quem está disputando poder. Falando em STF, na última semana aí um advogado fez até uma queixa-crime contra o ministro do STF, o Alexandre de Moraes, né, acusando dele ter torturado o deputado Daniel Silveira. O que você acha disso aí? Cara, eu acho que, infelizmente, não vai dar em nada. Eu acho que não vai dar em nada porque, cara, o que esse pessoal da STF está fazendo é muito absurdo. Veja, tem outro ministro lá fazendo política na maior cara de pau. Esse inquérito do Alexandre de Moraes já foi um absurdo completo, né? Cara, as pessoas estão sendo perseguidas, né? As pessoas estão sendo perseguidas. A Polícia Federal, a mando do Alexandre de Moraes, foi fazer apreensão em busca na casa de várias pessoas. É que nem todas ficaram famosas, mas foi na casa de várias pessoas. Então teve prisão ilegal, teve apreensão de bens, teve gente que teve todos os seus dispositivos apreendidos e ficou por isso mesmo. Independentemente do quanto eu posso concordar ou discordar dessas pessoas, cara, não dá para fechar os olhos para essa situação e dizer que isso não é absurdo. Agora, para que esse absurdo esteja acontecendo, veja que existem várias camadas de lastros para que isso aconteça e ninguém fale nada. Então, se de um lado tem toda essa força internacional de disputa geopolítica que vai se traduzir aqui nas mãos dos nossos políticos que se vendem com facilidade, por outro lado tem também o imaginário da população que está pronto para aceitar os absurdos. Por quê? Porque muita gente acha que um absurdo contra um inimigo é válido. Então você pega aí o ódio que o pessoal tem do Bolsonaro. O ódio do Bolsonaro está fazendo um monte de gente que é de esquerda simplesmente abrir as portas
para medidas totalitárias. Aí você fala, não, isso é uma medida totalitária. Não, como é que você pode chamar medidas sanitárias de medidas totalitárias? Eu falo, pô, é suspensão de direito, cara. Pô, eu não posso mais sair da minha casa? Que loucura é essa, né? Como assim eu não posso mais sair da minha casa? Ah, não, mas isso é medida sanitária, isso não é política. Eu falo, não, pô, isso é política. Não existe medida sanitária, me proibido sair de casa, medida sanitária, só porque um médico lá disse. Ele nem é meu médico, pô, eu não me consultei, eu não perguntei para ele. Eu quero ter o direito de me virar, de tomar minhas decisões. Eventualmente a pessoa já até, inclusive, já foi infectada, já sarou, já tem os anticorpos e tudo mais, e continua tendo que seguir uma porção de determinações aí ridículas que esse pessoal inventa. E o curioso é que, assim, o Alexandre de Moraes, eu chamo de Alexandre o Glande, que lembra bastante. O cara faz o que quer, e é interessante que a mídia, basicamente, a grande mídia, né, ela tá mancomunada, a impressão é essa, né? Até vou entrar aí e lembrar que esse processo do fim do mundo que ele criou começou lá com a Cruzoé e com o Antagonista, que hoje apoiam esse mesmo processo que eles foram investigados no começo de forma arbitrária. Então, para você ver como que a mídia está degradada, né? Pois é, mas a mídia, ela está degradada, mas veja que o imaginário e a moral das pessoas também tá degradada, porque as pessoas estão aceitando isso. Veja o caso do Daniel Silveira. Ele foi preso de maneira completamente absurda e depois os colegas da Câmara ratificaram a prisão absurda. Cara, quando ele começou com aquele negócio, eu ainda falei pro pessoal, falei, cara, isso aí não vai dar certo, esse cara vai se ferrar. Não, ele deve ter algum plano. Eu falei, cara, se ele tem algum plano, ele vai dar errado. Porque olha o clima, é só você ver o clima, né? Igual você chega num lugar, tá todo mundo com cara de que vai te bater. Pô, tu não vai chegar no meio da torcida do outro time e gritar, viva o teu time. Tu sabe que vai ter consequências, né? No meio de um jogo, cara, é a mesma coisa. Então, o Daniel Silveira, infelizmente, cara, ele tomou uma atitude, sei lá, baseado no que. Eu não sei quem é que deu essa pilha dele fazer aquilo, ou se foi da cabeça dele mesmo, mas para mim as consequências eram óbvias, né? Então o Alexandre de Moraes fez o absurdo, os absurdos já vêm sendo ratificados pela imprensa, vêm sendo aceitos pela população e foram também ratificados pela Câmara. Porque, veja, as pessoas estão aceitando tudo isso. Primeiro que já estavam aceitando qualquer coisa que é contra Bolsonaro. Não que todo mundo aceite, veja. Não é necessário que todo mundo aceite. É necessário que uma parcela da população aceite, desde que essa parcela tenha um tamanho suficiente para colaborar com a eleição de grande parte desses políticos. Então, os absurdos já vêm sendo ratificados, seja na área da política, seja na área das tais medidas sanitárias. Então, assim, a população aceitou o lockdown? Olha, aceitar, não, mas também muita gente também não ligou. Deu de ombro. Porque você vai em vários lugares, você circula nos bairros mais humildes de qualquer cidade, você vê que as pessoas estão... Tá tudo mais ou menos normal. Boca de fumo não fechou, né? As pessoas estão andando na rua, o sujeito tem que trabalhar de qualquer maneira. Aí você vai nos bairros mais bacaninhas, o pessoal tá tudo paranoico enlouquecido. E esse pessoal paranoico enlouquecido ajudou agora, no ano passado, a reeleger a maioria dos prefeitos que disputaram a reeleição. E ajudou a eleger a maioria dos sucessores dos prefeitos que não disputaram. Claro que tem uma questão de grana envolvido nisso? Tem. Toda vez que tem muita grana circulando, é normal a tendência de reeleição ou eleição de sucessores, né? E esse ano a grana correu pelo Covid, correu pela pandemia. Mas é fato que há uma grande parte dos eleitores que, por falta de sentido na vida, se tornam tão materialistas que acabam aceitando qualquer coisa. Quando começou esse papo de pandemia, a primeira tecla que eu bati nos nossos grupos de estudos aí e tal, eu falei, cara, olha, isso aí é um fenômeno que vai afetar principalmente o pessoal que é classe média para cima, porque é um pessoal que não está acostumado a se confrontar com a morte. O pobre já está acostumado que em fila do hospital é normal morrer. Por quê? Porque o primo já morreu, a mãe já morreu. É normal ser mal atendido para o pobre. É normal estar desassistido em matéria de saúde. Para quem é classe média, não. Isso não faz parte do imaginário do indivíduo de classe média para cima. Ele tem medo de morrer de bala perdida, ele tem medo de ser assaltado na rua. Para classe média para cima, o maior problema do Brasil é a segurança.
Para o pobre, tem vários problemas. Para a classe média para cima, não. Então, esse indivíduo, quando ele é confrontado com essa situação, que fala, olha, meu irmão, vai faltar hospital para todo mundo, inclusive para você, e você vai morrer com falta de ar em fila de hospital, você pega uma pessoa que estava vivendo sem nunca pensar nisso, vivendo, como diz aí o pessoal marxista, vivendo na lógica burguesa, na alienação burguesa, só pensando na vida material, como se não é nem que não houvesse amanhã, né? Mas é como se houvesse amanhã para sempre, como se a vida fosse eterna. Então a pessoa está ali presa naquela vidinha do dia a dia. Daqui a pouco ela é confrontada: ó, meu irmão, vai faltar hospital para todo mundo e para você também. Aí o cara fala: puta que pariu, o que eu faço agora? Eu aceito qualquer coisa, desde que eu não passe por isso. Então é isso que as pessoas fizeram. Elas foram mentalmente castradas e estão aceitando qualquer coisa só para não morrerem. Claro que ninguém quer morrer, mas o fato da pessoa nunca ter sido confrontada com isso e passar a ser confrontada com isso do nada foi um choque que deixou as pessoas em pânico. Isso aumentou muito, cara. Síndrome do pânico, depressão, ansiedade. Tudo isso vem de uma falta de sentido na vida. Por quê? Porque a única coisa que a pessoa tem para se apegar na vida é a própria vida material do dia a dia. Então ela vai aceitar qualquer coisa, ela vai aceitar que o governo dê injeção nela à força, quer dizer, ela quer até que vacine os outros à força. Cara, quando as pessoas não têm sentido na vida, quando a vida é uma desordem, elas não vão aguentar. Em algum momento, elas vão preferir. Isso aí o Jordan Peterson, fazendo uma interpretação do Nietzsche, é que ele toca nesse ponto de uma maneira muito legal. Ele fala que as pessoas não suportam o caos. E a hora que a sociedade vira um caos, elas preferem viver no totalitarismo, porque no totalitarismo ainda existe algum tipo de ordem, porque é preferível algum tipo de ordem do que o caos. Então, na medida em que o caos se aproxima da vida da pessoa com essa perspectiva do Covid, elas passam a abraçar um regime totalitário. Veja que esse autoritarismo todo que a gente está vivendo, pelo menos para mim, isso é um absurdo que a gente está vivendo. É um aumento gradativo do autoritarismo no mundo inteiro, não é um fenômeno brasileiro. Só que isso não está vindo exatamente de cima para baixo. Não está vindo de um político que vai lá e fala: vou trancar vocês em casa e acabou, me obedeçam ou morram. Não. Essas são as próprias pessoas que estão fazendo isso. Tá vindo do vizinho, tá vindo do colega, enfim. Cara, eu falei para minha esposa que quando a primeira vez que rolou esse bagulho de fechar tudo, na hora eu falei, cara, isso aí vai dar um... Eu falei, vai dar merda esse negócio. Daqui a pouco vai ter vizinho denunciando o vizinho. Minha esposa, mas você acha que vai chegar a esse ponto? Cara, no dia seguinte, um pai desceu com um filho para jogar bola na garagem do prédio. Cara, começou outro vizinho a gritar da janela e chamou a polícia. Eu falei, aí é isso. As pessoas estão pedindo, você vê os comentários nas postagens de rede social dos jornais. O guarda municipal vai lá e agride uma senhorinha numa praça ou na praia fechada, altos absurdos. Tem pessoas dizendo que é absurdo e tem pessoas dizendo que não, tá certo. Quem sai na rua é genocida. Quem sai na rua tem que perder o direito a tratamento. Quem sai na rua tem que ter seus direitos cassados. Cara, então, assim, as pessoas querem o totalitarismo. Isso que é foda, entendeu? É o momento da minha vida mais bizarro, né? Acho que, não sei do teu também, Herbert. A gente vê essas coisas e as pessoas tratam isso como normal. As pessoas vão tomar um sol na praia, são proibidas. Sentam na praia, são agredidas. O camarada não tem como ganhar a vida, vai vender um cachorro-quente, apanha. E assim, e aí entrando no contexto da mídia, isso não está sendo mostrado pela janela do mundo que eles estão olhando, que é a televisão, certo? A grande maioria. Então, não sei se as pessoas não estão vendo, ou se estão vendo, tanto faz, sabe? Mas sei lá, e aí a gente, quando comete o tal do sacrilégio de comparar isso com o bigodismo alemão dos anos 30, nos chamam de exagerado, mas é isso que aconteceu. Ou estou errado? Não, é isso mesmo. É que, veja, hoje, como a gente tem essa casta de intelectuais que falsificam os símbolos e que são ecoados pelos artistas, e isso já domina o ambiente da universidade, e isso domina a mídia de maneira geral, se a gente não toma muito cuidado com os termos, isso acaba, pelo menos perante esse público mais inteligentinho, acaba deixando a gente numa posição de menos credibilidade. Então, quando a gente fala de totalitarismo,
para quem não está com o imaginário preparado para isso, fica parecendo um exagero. Mas isso talvez um conceito mais útil para explicar isso seja o conceito de biopolítica do Foucault. Né? Você vai tendo um controle dos corpos cada vez maior. Não que eu acho que se deva limitar o entendimento disso à teoria do Foucault. Mas o conceito de biopolítica eu acho mais útil para explicar do que só falar de totalitarismo, porque quando a gente compara com o famigerado regime alemão, todo mundo vai falar, isso é um exagero, né? Isso é um exagero. De certo modo, não é que é exagero, mas é que a analogia não fica tão fiel, porque o que a gente tem hoje é mais complexo do que aquilo. Sim. É um pouco mais complexo. Então, a gente tem vários elementos. A gente tem um pouco de autoritarismo, a gente tem um pouco de socialismo, a gente tem um pouco de totalitarismo, a gente tem a própria tecnologia sendo utilizada no aumento da vigilância. Então, tem outros elementos e que se você fala, pô, isso é um totalitarismo, os caras falam, não, aí você tá exagerando, porque isso é medida sanitária. Então, não há o espaço de retórica para você conversar certos assuntos. E aí é preciso apelar para conceitos que às vezes são mais complexos, ou seja, na verdade, nós não temos nem a linguagem preparada para discutir isso que está acontecendo com a devida complexidade. Mas o que sobra para a gente hoje? Isso o cidadão entende, e o Bolsonaro é um cara que sabe aproveitar isso. Cara, o cidadão entende a coisa simples. Ele entende que é um absurdo você falar que vai fechar a praia, mas o ônibus, o prefeito reduziu a frota pela metade. E o trabalhador mais humilde que pega busão, ele está aglomerado dentro do ônibus, enquanto o cara do bairro Nobre está trancado em casa estocando álcool gel e papel higiênico. Então, para o cidadão comum que está na realidade, ele vê que ele vai votar, os caras ampliam o horário de votação. Mas quando ele vai no mercado, o mercado está com horário reduzido. Pô, mas qual é a lógica do negócio? Não tem lógica. Então, se por um lado falta uma linguagem mais apurada para a gente discutir os pormenores disso tudo, por outro lado, a realidade grita na nossa cara. E qualquer um que não queira fechar os olhos percebe que isso tem, sim, um elemento de totalitarismo nesse jogo. Né? De totalitarismo. Controle pra caramba. Controle pra caramba. Ainda, cara, o Bolsonaro, nesse ponto, por mais que um monte de gente possa ter várias discordâncias dele, ele bancou uma coisa que ninguém se arriscou a bancar no mundo quase inteiro. Né? Ele bancou que não vai ser obrigatória a vacina, né? Eu não sou a favor de ficar em casa. Cara, ele bancou isso aí. Eu acho que se não fosse isso, a coisa podia estar um pouco pior. Imagina, sei lá, um governo como o PT, a gente já ia estar aqui estilo Argentina. Você tem o Alberto Fernandes aqui ao lado, que é o maior exemplo da desgraça que essa turma faz, né? Bizarro, cara, bizarro. Então a gente tem uma série de elementos que são bem complicados e que, infelizmente, eles estão no próprio coração das pessoas. Né? E às vezes, cara, a luta política, só para finalizar esse raciocínio, a luta política, se ela não for muito cuidadosa, ela acaba funcionando como mais lenha nessa fogueira. Porque se você pega um cara que está em pânico, você tem vizinho que está em pânico, aí você fala, cara, eu sou pessoa livre, eu não vou usar máscara na rua, porque na rua eu acho que é coisa de louco, eu vou usar máscara onde é lugar fechado, porque eu acho que precisa, não porque é lei, mas é porque eu acho que precisa. Para mim, para minha vida, eu prefiro. Mas na rua não, na rua é coisa de louco. Mas se você tromba um vizinho seu na rua e ele tá desesperado, você tromba no prédio e ele já tá em pânico, cara, se você deixar ele mais em pânico, daqui a pouco ele tá chamando a polícia e daqui a pouco a polícia tá indo na tua casa para te levar para um campo de reeducação. Então, é preciso ter alguma habilidade para contornar esses conflitos e não piorar. Porque se você, para provar o teu ponto, vai deixar quem tá em pânico com mais pânico, isso só retroalimenta o problema em vez de resolver. Então tem que ter uma delicadeza na hora de fazer a treta. E aí você tocou no que em algum momento vai ser um tema aqui desse podcast, que é o medo, o pânico, né? Que olhando para o indivíduo, para a liberdade individual, é um dos maiores, talvez o maior inimigo em toda a história. Isso sempre é usado para que as pessoas cedam a sua liberdade em prol de um bem maior, né? E olhando para a questão da mídia mesmo, né? Que voltando até
a gente, na verdade, está sempre falando do papel da mídia nisso tudo. Como que você percebe a atuação da mídia impactando na percepção do indivíduo, o quanto ele é livre ou não? Ou seja, em algum momento não está se confundindo libertinagem com liberdade para muita gente inculta por aí? Essa confusão sempre teve, né? Mas agora, cara, eu sinto que as pessoas, de fato, elas querem que alguém mande na vida delas, né? E a mídia acaba refletindo isso. Então, é uma via de duas mãos então você tem as forças vindo dos dois lados se encontrando. Então, de um lado, você tem políticos com interesse em aumentar o controle. Porque pro político é bom. O político é bom. Ele fala, cara, olha só, todo mundo tem que ficar em casa. Aí o povo desesperado não sabe o que fazer, vai lá e, putz, cara, não sei o que é isso. Eu acho que é melhor ficar, vai que, né? Pronto. Aí o cara sente o gostinho do poder. Cara, uma vez que o cara experimenta o gostinho, já era. Já era. Isso aí vicia mais rápido do que crack. Então, para os políticos, existe um desejo de controle. Isso falando só dessa classe política. Do ponto de vista dessas forças internacionais, existe também um aumento gradativo do controle. E da parte das pessoas, elas também querem um controle, porque na medida que você joga o estado de caos, elas ficam desesperadas, elas falam, meu Deus, o que eu faço agora? Aí os caras falam, me obedeça, que é a melhor opção que você tem. Então não sai de casa até eu te dar vacina. Tá, mas e a vacina? Quando é que é logo a minha vez? A pessoa nem quer saber se a vacina é boa ou não. Então a mídia, ela simplesmente vai refletir esse estado de coisas. Ela não é... Ela é um meio, ela é mídia mesmo, ela é um meio através do qual essas forças estão interagindo e geram a nossa experiência comum. Né? E claro, os jornalistas ali são agentezinhos que vão fazer esse leve trás. E a mídia, cara, já vai trabalhar com símbolos adulterados, né? já trabalha de uma forma, você vê, adulteração de símbolos, né, cara? A gente viu um combate a remédios, você vê vários médicos sendo censurados. Então, um determinado remédio que é baratinho, que a indústria farmacêutica não tem interesse de produzir, a mídia fala, esse remédio não funciona, não tome. Pô, não toma, cara. Pô, não posso nem tentar me salvar? Não toma. O Davi Wip deve ter tomado porque ele é burro, né? Ele é burro, ele é um cara muito burro, muito mal preparado, e por isso ele tomou. Assim como eu conheço vários médicos, cara, que tomam, que receitam para a família, mas que hoje em dia tem medo de assumir publicamente. Eles conversam comigo em off, mas não se assumem publicamente, poucos se assumem. Então a mídia... Tem um risco nisso, né? Porque assim, hoje se você como médico, se você receitar um desses medicamentos que são do tratamento precoce, e por acaso o cara vier a óbito, vai ter um familiar, ou é bem possível que tenha um familiar que vai processar esse médico para dizer que deu um remédio que não tinha comprovação A, B ou C. Agora, por outro lado, se ele não der nada e deixar o cara morrer, beleza, ele não vai poder ser processado, porque ele seguiu o protocolo. Exato, cara, esse é o ponto. Então, hoje quando é a família dele, aí ele fala, não, opa, aqui o cara não vai me processar e eu quero salvar. Quando é um outro cara, o mais cômodo pro médico hoje é, deixa morrer. Sim, e nos hospitais isso também vale. Isso também vale. É que ninguém vai ficar fazendo reportagem no hospital hoje em dia. O pessoal tem medo de entrar no hospital. Mas, cara, para quem conhece o hospital, principalmente o hospital pobre, hospital de periferia, hospital que atende povão, cara, você, se for alguém verificar, é batata que aumentou o número de infecção hospitalar. É que ninguém tem coragem de tocar no assunto. Né? Aumentou. Por quê? Porque os hospitais estão sobrecarregados, aumenta a infecção, o cara morre de bactéria. Atestado de óbito. Complicações de Covid. Já perceberam que eles falam agora complicações decorrentes do Covid? Não falam mais Covid? É isso. As pessoas estão morrendo de várias outras coisas e, como existe essa questão de pandemia, você taca lá complicações de Covid e pronto, já era. Bau, enterrou, tchau, não é culpa minha. Então, cara, a pandemia dá um baita alívio para muita gente abrir mão de sua responsabilidade, né? E os médicos ficam cabreiros, cara, porque a mídia vai lá, por conta de uma classe jornalística. Eu não gosto de tratar a sociedade por meio de classes, né? Mas às vezes é a linguagem que a gente acaba tendo para usar. Mas a classe jornalística completamente imbecilizada, eles não conseguem entender a diferença entre o que é verdade
e o que é prova de verdade. Eles não conseguem entender a diferença entre perceber uma verdade e ser capaz de provar e comunicar essa verdade. São coisas diferentes. Então eles vão ficar nessa de ciência, 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 isso se junta com o ódio que os caras têm ao Bolsonaro, então vai virar um combate ao remédio. E aí os caras já estão combatendo o médico. Cara. E aí as pessoas vão ficando cada vez mais em pânico e o problema só vai aumentando. Então a mídia ela faz esse papel, cara, de mexer mesmo com a percepção das pessoas. Você vê, a vacina, um outro exemplo. Cara, há 6 meses atrás, ou 8 meses atrás, falavam que a gente só ia voltar à normalidade quando tivesse vacina. Eu falava, olha, cara, a vacina não funciona dessa maneira. Se você entende o que é uma vacina, né, você sabe que a vacina, primeiro, vacina feita às pressas, aprovada em protocolo de emergência, ela vai simplesmente ser uma vacina que talvez ajude, aí provavelmente ajuda, provavelmente ela vai ter algum benefício. Mas vai ter seus riscos também, não vai resolver para todo mundo, porque está sendo feito às pressas, né? Ah, não, aí você era censurado, você é negacionista porque desconfiou da vacina. Então, muitas pessoas estavam sendo censuradas por falar de vacina. Tanto que você faz qualquer postagem em Instagram e coisa e tal, Facebook, você usou qualquer palavra, os caras já botam um tag na tua postagem. Beleza. Agora, que já tem um monte de gente morrendo, mesmo tomando vacina, agora eles mudam o discurso e falam, na verdade, a vacina nem uma vacina 100%. Né? Ué, mas era óbvio que não era 100%, mas você não podia tocar no assunto. Veja, os caras, a mídia consegue dar uma aura de religião mesmo pro lance da ciência. Então, eles vão mexendo muito com o imaginário das pessoas, de modo que você vai ficando com espaço de discurso limitado. Então, a mídia vai acabando, de certo modo, fazendo esse papel de delimitar o espaço de debate. Veja, hoje antes você não podia nem falar mal das vacinas, agora já pode falar mal das vacinas. Daqui a pouco, de repente, os laboratórios começam a comprar novos pacotes de anúncio na mídia, aí daqui a pouco vai ficar proibido falar mal de novo. E vão colocando sempre o target um pouquinho na frente, né? Parece aquela charge que o cara tá andando e tem uma varinha de pesca com o target andando junto com ele na frente, né? Então assim, olha, não, quando sair a vacina a gente vai voltar à vida normal. Aí saiu a vacina. Agora eles vão achar um outro negócio para dizer que a vida vai voltar ao normal mais para frente. E sempre vai movendo o target para frente, né? Sim. Sim, é bem isso. É aquilo que eu gosto de brincar, né? Tudo começou com só 15 dias para achatar a curva. Só 15 dias. Cara, naquela época, eu fiquei muito puto, cara. Fiquei não veio, porque eu já olhei aquilo e falei, cara, isso aí não vai acabar mais. Esse tipo de coisa, quando começa, não acaba tão cedo. Não tem como acabar porque os caras sentem o gostinho, cara. Quando os caras sentem o gostinho, sentem que funcionou, puta, eles vão usar esse truque até não poder mais. E a gente pode também observar esse fenômeno de um outro ponto de vista, vendo como que o medo, já que vocês tocaram nessa pauta do medo, a gente pode observar como que o medo vem sendo usado historicamente. Pega lá no século passado, do que os caras tinham medo depois da Primeira Guerra Mundial? Cara, a Primeira Guerra Mundial deixou todo mundo chocado. Aí o que eles fizeram? Começaram a montar organismos internacionais para que não houvesse uma segunda guerra. E aí surge lá aquela Liga da Europa e tal. Aí o que aconteceu? Segunda guerra pior que a primeira. Pô, aí o que os caras fizeram para resolver? Pô, ONU. Ou seja, vai surgindo um novo organismo internacional. Tá, mas daqui a pouco começa a ter outro tipo de guerra. É comunismo versus capitalismo. Tá, continua essa tensão. Do que o pessoal ficou décadas com medo? Da Terceira Guerra Mundial. Ficou todo mundo com medo. O medo da Terceira Guerra Mundial ficou sendo utilizado para controlar a população, principalmente dentro dos Estados Unidos, que é uma população muito suscetível e que acaba muitas vezes moldando seus hábitos de consumo a partir dos seus medos. Então você vai ver gente lá, Estados Unidos, quantas pessoas não fizeram bunker em casa, quantas pessoas não tinham aqueles latões de sobrevivência com medo de guerra nuclear, pintando a casa com tinta de chumbo. Então, esse medo, ele foi só migrando, e ele não vai parar de ser transformado. Então, a gente saiu de Primeira Guerra, Segunda Guerra, aí rolou o medo da Terceira Guerra. E a Terceira Guerra é pior, ela podia ser uma guerra nuclear, que podia acabar com o mundo. Beleza, então, as pessoas foram abrindo mão das suas soberanias,
elas foram abrindo mão das suas liberdades em função de um aumento de controle. Para quê? Para evitar uma guerra nuclear. Beleza, isso foi meio que passando. Quando a gente vem para os anos 80 e termina cai lá o Muro de Berlim, o que a gente começa com anos 90? A gente começa com essa pauta migrando para ecologia. Agora o medo não é mais do mundo acabar por uma guerra mundial. Agora é o medo do mundo acabar com o efeito estufa. Então isso foi utilizado também. E o país que sediou esse negócio foi o Brasil. Muita gente não se lembra disso. Mas teve um evento chave que foi a Eco 92. Eco Rio 92. Cara, foram 100 chefes de Estado que vieram para o Brasil. Pô, você imagina 100 chefes de Estado no Brasil, no Rio de Janeiro, para um evento falando de clima. Então, qual que era o lance ali? O mundo até 2000 e pouco vai ter derretido inteiro as calotas polares, o nível do mar vai subir, a gente vai ter que fugir do litoral. É o efeito estufa, a gente vai morrer cozido nessa porra. Então os caras começaram com esse negócio lá nos anos 90. E a linguagem que era utilizada, se alguém tem saco, se alguém gosta de pesquisar sobre isso e procurar os documentos da Eco 92, eles têm uma linguagem muito menos capciosa do que a linguagem de hoje. Então ali você vê como eles eram ridículos na forma de estimular o medo. Então era a Amazônia pulmão do mundo. Ridículo. Mas todo mundo falava dessa besteira. A Amazônia é pulmão do mundo, temos que salvar a Amazônia. E aí começa a se trabalhar esse outro tipo de medo. Beleza, quando a gente chega nos anos 2000, agora, 2010, eles viram que esse papo foi caindo, porque o mundo não esquentou, a calota polar não derreteu, o nível do oceano não subiu, não aconteceu nada do que eles falaram que ia acontecer. Precisamos agora de uma fórmula nova. Pronto, a fórmula nova está aí. É a saúde, é a pandemia. Quando acabar a pandemia, o que eu acho que vai acontecer? Quer dizer, se é que ela vai acabar. Eles vão utilizar todas essas ferramentas que já foram consagradas agora, de controle, com outros objetivos. E, olá, agora a gente precisa proteger a camada de ozônio, acho que ninguém mais vai ter a cara de pau de falar isso. Mas eles vão falar sobre poluição, sobre desmatamento, então, cara, a Amazônia está sendo muito desmatada e é por causa de boi. Então, a carne agora vai ser taxada. A carne vai ficar mais cara, porque as pessoas comam menos carne e passam a comer inseto. Né? Agora nem é mais aquecimento global, porque como eles não conseguem se definir se vai esfriar ou se vai esquentar, agora eles estão falando de mudanças climáticas. Exato. Só um adendo aí. Já foi furo na camada de ozônio, aquecimento, mudança climática e assim vai, né? Então, só que agora, os vários elementos que já foram testados, eles já foram aceitos pela população. Veja, qual que é o ponto mais preocupante para quem defende a liberdade? É que as pessoas, para resolver um problema coletivo, aceitaram serem trancadas em casa, aceitaram terem direitos humanos suspensos. Não vou nem falar de direitos de cidadão, não vou nem falar de direito de vida, vou falar de direito humano. Pô, você foi produzido, você foi impedido de sair para trabalhar para ganhar o seu pão para sua família. Né? Então, a gente teve uma suspensão de direitos humanos de uma forma que nunca houve antes e numa escala que nunca houve antes. E agora a gente está sendo cobaia de vacina, de remédio, numa escala que também nunca houve antes. Mas você é contra a vacina? Eu não sou contra a vacina. Mas é óbvio que a gente está entre dois males e está tendo que escolher o mal menor, e o mal menor, para a maioria das pessoas, está sendo tomar vacina. Mas a gente está sendo feito de cobaia numa escala jamais vista. Então, quando houver um outro problema coletivo, e a tendência é que esse próximo problema coletivo seja de ordem ecológica, né? A gente já vai ter essas ferramentas sendo utilizadas. É como eu brinco aqui, a técnica do canudinho, né? Aqui em Santos, foi um dos lugares que aprovaram a lei do canudinho. Não sei se vocês sabem dessa lei de canudinho que proibiu os canudos plásticos nos restaurantes. Salvar o planeta. Salvar o planeta com canudinho. Salvar as tartarugas. Pois é. Cara, é uma coisa assim, muito idiota. Eu considero uma coisa extremamente imbecil. Por quê? Porque, cara, o canudinho plástico que é consumido na orla da praia, ele tem a destinação correta. Ele vai para o lixo bonitinho, ele não vai para o chão matar a tartaruguinha. Né? O lixo que mata a tartaruga aqui em Santos, né, que é onde eu moro, cara, é o lixo que vem do estuário. Santos, para quem não conhece, é uma ilha. Essa ilha tem
dezenas de milhares de pessoas, tem ali, eu acho que 60 para 70 mil pessoas que moram na região do estuário, em palafitas, numa condição extremamente delicada, vulnerável, palafita mesmo, em cima do mangue. Cara, e essas pessoas produzem aproximadamente 1 quilo de lixo por dia, por pessoa, que é o cálculo que se faz, e esse lixo vai para a água, vai jogado no mangue. Quando a maré sobe, esse lixo boia. Quando a maré desce, esse lixo escorre pelas laterais da ilha de São Vicente, que é o nome aqui da ilha, e quando a maré sobe de novo, ele é jogado na praia, na frente da ilha. Então, esse é o verdadeiro lixo. Ou seja, você tem mais de 50 toneladas de lixo sendo jogadas por dia no mar, mas o pessoal que é bacaninha, que mora na orla da praia, acredite, se sente salvando o planeta. Veja, ele se sente ecologicamente correto porque ele aceitou que o governo determinasse que tipo de canudo ele usa para tomar água de coco. Cara, aí você pode pensar assim, pô, Herbert, mas você está fazendo encrenca por uma coisa besta. Não, eu só estou querendo mostrar aqui. Uma vez que você aceitou o pressuposto de que o governo pode dizer como você bebe a sua água de coco, porque o plástico faz mal ao planeta, a hora que um governo quiser mudar toda a indústria automobilística e acabar com o teu emprego, você vai ter que aceitar também, cara, porque se você aceitou que o canudinho é importante, cara, você não vai poder dizer que não é importante acabar com o plástico da indústria automobilística ou de qualquer outro tipo de indústria. Você não vai poder, porque você aceitou que o canudinho, se o canudinho é mal e você aceitou para parecer bonzinho para os teus amigos, já era, você vai ser obrigado a aceitar. E todo plástico é mal, porque o menor plástico você já aceitou. Então eles fazem você aceitar o pressuposto a partir de uma materialidade insignificante. E depois você não consegue mais brecar as materialidades maiores, as intervenções maiores. Na pandemia vai ser a mesma coisa. Você aceitou ficar em casa? Aceitou. Aceitou usar máscara? Aceitou. Aceitou tomar vacina? Aceitou. Pronto. Agora você vai ter que aceitar isso por outros motivos também. Não, ótimo. E, enfim, Herbert, a gente gostou bastante do papo. Quero deixar o recado para os ouvintes aqui, que vai deixar na descrição suas mídias sociais. E, cara, muito obrigado aí pela participação. E, enfim, até uma próxima. Acho que dá para a gente pensar em um outro episódio sobre outros assuntos aí. Tem tema. Tem, cara, eu gosto de bater papo, né? Então, às vezes, o papo vai indo e por mais que possa ter dado alguns desvios em relação à mídia, no fundo, cara, tudo isso está por trás do que a mídia reflete, né? A mídia, ela é um acessório que acaba fazendo essa bagunça toda. Então, para quem quer entender a mídia, o ideal é não se fixar só nela, não se fixar no jornalismo, e sim se fixar nessa questão da percepção da realidade como ela vem sendo atingida. E aí o papo vai longe, cara, foi bom pra caramba. Agradeço aí vocês, Dalcônia, Fraga, legal, cara, prazerzaço aí. E, pô, quando precisarem, me chamem aí, que a gente bate um papo, cara, um prazer. É nós que agradecemos aqui. Para quem não sabe, a esposa do Herbert está quase aí para ter um bebê. Desejamos aí que venha com muita saúde, traga muita luz aí, que deixe a vida da família aí mais brilhante e radiosa. E amém. Dê tudo certo. Tá obrigado pessoal pelos votos aí. Prazer falar com vocês. Tudo de bom e até uma próxima. A gente vai deixar na descrição do episódio aí as suas mídias sociais para o pessoal que quiser conhecer, seguir você lá no Instagram, YouTube. E muito, muito legal. Muito obrigado aí pela conversa. Valeu, cara. Um abraço. Obrigado, Forte abraço. Valeu.